Muito bem, então vamos para a resolução das questões 27 de calor. Quando dois corpos são colocados em contato, a condição necessária para que haja fluxo de calor entre eles é que tenham temperaturas diferentes. O único pré-requisito para que exista calor é que tu tenha... São dois pré-requisitos, né? Tu tem que ter no mínimo dois sistemas e esses sistemas estejam em temperaturas diferentes. Uma barra de metal e outra de madeira estão em equilíbrio térmico, isto é, elas têm a mesma temperatura. Uma pessoa ao tocá-la nota que a de metal está mais fria que a de madeira. Pode-se afirmar que isso ocorre por quê? Por que a gente sente o metal mais frio? Porque quando a gente encosta no metal, o metal rouba calor mais rapidamente do nosso corpo que a de madeira. Por quê? Porque o metal conduz melhor o calor. Então a resposta é: a condutividade térmica do metal é maior que a da madeira. O ser humano sente frio, sente a sensação de frio quando ele perde calor, quando o calor está sendo roubado do nosso corpo. Em qual dos casos a seguir a propagação do calor se dá principalmente por condução? O que é condução? De molécula para molécula, necessita contato. Então a xícara se aquece com o café quente. A número 4, em certos dias verifica-se o fenômeno da inversão térmica, que causa o aumento da poluição do ar, pelo fato da atmosfera apresentar maior estabilidade. Tem que associar a inversão térmica com estabilidade, com ar estável. O que acontece na inversão térmica para o ar ficar estável? A parte que está embaixo do solo, né, a parte de ar perto do solo é ar frio, e a parte do ar que está em cima do solo, acima dessa camada de ar frio, é ar quente. Isso é uma inversão térmica, porque normalmente na nossa atmosfera o ar quente está sempre embaixo, tendendo a subir. Por isso que a nossa atmosfera é instável. Porque como os raios solares aquecem o solo, aí o solo aquece o ar que está perto do solo, o ar quente sobe e o ar frio desce. Então as correntes convectivas deixam a nossa atmosfera instável. Quando ocorre uma inversão térmica, ocorre uma situação que o ar fica muito estável, não tem renovação de ar. Por isso que a poluição aumenta, porque o ar frio fica próximo do chão. E aí, como o frio tende a ficar embaixo, isso é uma situação de estabilidade. Então, as camadas superiores do ar atmosférico têm temperatura superior à das camadas inferiores. A irradiação é o principal processo de transferência de energia no caso. O que é irradiação? Não necessita contato por onda eletromagnética. Então é de um Sol para um satélite em Júpiter. Uma estufa para flores construída em alvenaria com cobertura de vidro mantém a temperatura interior bem mais elevada que a exterior. Considere as afirmativas. O calor entra por condução e sai muito pouco por convecção. Bom, como é que funciona uma estufa para flores? Tu faz uma casinha, o chão da casinha e as paredes da casinha são de alvenaria, de tijolo e concreto. Qual é a função do tijolo e do concreto? Isolar as paredes e o chão da terra, porque a terra é um excelente condutor. E aí tu faz o telhado da casinha de vidro. O que acontece fazendo o telhado da casinha de vidro? Bom, tu tem o sol, né? O calor vai entrar por irradiação, vai atravessar o vidro e vai ficar aqui dentro da casinha. Como as paredes são de alvenaria, são isolantes, né? A parede, o chão e a alvenaria isola, não perde calor para a terra. E como o vidro não deixa o ar quente sair, então o que acontece? O calor entra por irradiação e não sai por convecção, porque o vidro não deixa o ar quente sair, e também não sai por condução, por causa da alvenaria. Então, o calor entra por condução. Não, o calor não entra por condução na estufa. O calor entra por radiação e sai muito pouco por convecção, certo? Por causa do vidro. O calor entra por radiação e sai muito pouco por condução, certo? Por causa da alvenaria. O calor entra por condução, nada a ver. Então, 2 e 3. A questão 7 é uma questão simples, desde que tu entenda a questão.
Se não entender, fica meio complicadinho, né? Qual dessas figuras representa corretamente o sentido da corrente de convecção num tubo fechado preenchido com água? Aqui tu tem uma fonte de calor, né? A fonte de calor está sendo mostrada só na letra A. Se tu pegar um tubo, um circuito fechado e tu encher com água e tu colocar aqui uma fonte de calor do lado direito, qual é a tendência da água desse lado aqui? A tendência da água é subir, e aí como a água vai subir aqui, tu criaria nesse cano um fluxo no sentido anti-horário. A letra A está mostrando um fluxo no sentido horário, então a letra A está errada. Por que a letra B e a letra C estão erradas? Porque se tu quer criar um fluxo de água, tu não pode botar a fonte de calor em cima, porque a tendência da água é subir da água quente. Então a fonte de calor tem que estar embaixo. Olha a letra D aqui. A fonte de calor está na parte de baixo na direita, aonde está a fonte de calor, a água está subindo. Tu está gerando aqui um fluxo no sentido anti-horário. Resposta certa é a letra D. A letra E está fora porque nada a ver aqui, né? Beleza? Beleza.